Obrigado, senhor presidente, aos deputados que acompanham aqui a sessão. Eu quero trazer aqui um pouco do que o nosso mandato vem acumulando em relação a toda essa questão indígena no estado de Santa Catarina, né? Um mandato que tem aí muita responsabilidade e compromisso com as populações indígenas, com as 3 etnias indígenas do estado de Santa Catarina, os Caingangue, os Xoclens e também os Guarani, e por isso a gente traz aqui um pouco desse relato, né? Primeiramente, chama atenção para o nosso papel como parlamentares de prestar serviços à população catarinense. E o que temos visto é muito desserviço com relação à questão indígena no nosso estado. Precisamos nos colocar à disposição para esclarecer as dúvidas com base em informações corretas e ajudar a minimizar conflitos. E o que temos visto é a produção de mais confusão com informações não confirmadas e até mesmo fake news nesse processo. Isso só tem inflamado os ânimos, deixado moradores inseguros e gerado falas e atuações preconceituosas contra as populações indígenas catarinenses. Tão catarinenses quanto qualquer um de nós, tão detentores de direitos quanto qualquer um de nós. Até crimes têm sido cometidos neste processo. Inclusive, a Polícia Federal esteve conosco semana passada em uma reunião de construção da sala de situação para mediação dos conflitos relacionados à demarcação de terras indígenas em Santa Catarina, e a própria Polícia Federal nos informou que há pessoas sendo investigadas por isso, que terão que responder pelas ilegalidades praticadas nesse processo. As informações oficiais que solicitamos ao Ministério dos Povos Indígenas devem chegar em breve. Chegarão os dados de áreas a serem demarcadas e os mapas exatos. Mas já temos informações preliminares de que, ao contrário do que tem sido dito, nenhum município sumirá do mapa ou será inviabilizado e nenhuma comunidade inteira precisará ser retirada de suas terras. A situação de Santa Catarina é bastante distinta da situação de Roraima, que naquele processo de Raposa Terra do Sol, Serra do Sol, onde foi demarcado todo um território indígena, em Santa Catarina, a FUNAI está demarcando apenas fragmentos isolados. É importante esclarecer aqui uma informação muito errada que foi dita na audiência pública de ontem, que terra indígena não tem zona de amortecimento. Isso é importante a gente destacar. Terra indígena não tem zona de amortecimento. A legislação é diferente da aplicada às unidades de conservação. Isso é um dado muito importante para o nosso debate público aqui. Aqui em Santa Catarina, famílias precisarão ser realocadas ou indenizadas, tanto por benfeitorias quanto por terra, se for o caso. E os direitos dessas famílias precisam ser respeitados e defendidos por nós parlamentares. É um direito que essas famílias têm de serem, se necessário for, indenizadas e realocadas. Isso é diferente de alimentar o medo dessas famílias. Ninguém quer perder sua terra, ninguém quer perder sua história. Essas famílias precisam saber que Santa Catarina é privilegiada com relação a outros estados, porque na nossa Constituição Estadual de 1989 existe um artigo, o 148A. Esse artigo fala que o Estado pode indenizar ou reassentar os proprietários de boa-fé. Em outros estados brasileiros só existe a opção de indenização. Aqui, o governo do estado pode pedir ajuda ao INCRA para encontrar áreas de reassentamento, priorizando sempre terras dentro da comunidade ou do município ao qual a família já pertence. Se for necessário a indenização, o Estado também pode recorrer ao governo federal para encontrar esses recursos. Nós, parlamentares, temos o dever de contribuir para que essas famílias tenham seus direitos garantidos. E podemos fazer isso incluindo esses direitos no orçamento do Estado e fazendo uma força-tarefa para buscar os valores necessários, inclusive com a União. Ontem, na audiência pública, aqui na casa, o secretário de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Vadir Colato, informou que já está sendo feito o levantamento de valores que serão necessários. Isso é um grande passo. Ótimo, isso vai ser um orientador para fazermos o nosso trabalho enquanto parlamentares, e garantir todos os direitos envolvidos nesse processo. Agora, eu queria falar especificamente sobre alguns dos casos de demarcação das terras indígenas de Santa Catarina. Mas antes eu gostaria de trazer o passo a passo de como funciona uma demarcação de terra indígena de acordo com o decreto 1775 de 1996. Primeiro, é de se fazer um estudo antropológico
de identificação e início do prazo para questionamento, como determinado no inciso 8º do artigo 2º. Segundo passo, estudos complementares de levantamento fundiário identificando os proprietários de boa-fé não indígena. Terceiro passo, aprovação pela FUNAI do relatório caracterizando a terra a ser demarcada. Quarto passo, publicação no Diário Oficial da União e do Diário Oficial do Estado do resumo do relatório acompanhado do memorial descritivo e mapa da área. Quinto passo, 90 dias após a publicação mencionado acima, é o término do prazo para questionamento, como determinado no parágrafo 8º do artigo 2º. Sexto passo, após o término desse prazo, o processo sai da FUNAI e vai para o Ministério dos Povos Indígenas. Até 2022, ia para o Ministério das Justiças. Agora, com esse novo ministério, vai para o Ministério dos Povos Indígenas. Sétimo passo, o Ministério dos Povos Indígenas demarca a terra, solicita diligências para serem realizadas em até 90 dias ou retorna o processo para a FUNAI. Oitavo passo, em caso de demarcação, proprietários de boa-fé não indígenas podem ser indenizados ou reassentados nesse processo. Nono passo, a homologação propriamente dita. Agora sim, falando especificamente sobre o caso da demarcação das terras indígenas em Santa Catarina. Sobre a terra indígena Morro dos Cavalos, é importante destacar que há moradores residendo dentro do entorno do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Por lei, essas famílias já precisariam ser retiradas por conta do Parque da Serra do Tabuleiro. Ainda não foram. Precisam ser com ou sem demarcação da terra indígena do Morro dos Cavalos. A mesma situação se aplica a alguns maricultores de Araçatuba. A FUNAI informou que já conversou com a Secretaria de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento para encontrar locais fora da terra indígena e fora do Parque da Serra do Tabuleiro para construir ranchos de pescas para estes maricultores. E já foi acordado, inclusive, isso. Temos ainda a situação de empresas de maricultura da Enseada de Brito, que hoje utilizam água doce vinda do Morro dos Cavalos. Recebemos a informação de que isso não precisa mudar, continuarão recebendo água doce da terra indígena do Morro dos Cavalos. Mas também sabemos que a Casan tem responsabilidade sobre o desenvolvimento de sistemas de abastecimento de Enseada de Brito e que com a terra indígena Morro dos Cavalos não tem problema nenhum. É importante destacar que a terra indígena Morro dos Cavalos já passou por todo o processo de demarcação mencionado anteriormente, daqueles 9 passos. O coordenador regional Litoral Sul da FUNAI em Santa Catarina, Iral Moreira, nos explicou, mesmo levando em consideração a tese jurídica do marco temporal, a área do Morro dos Cavalos não mudaria em processo nenhum, pois já foi comprovado que essa população guarani estava lá antes, durante e depois da promulgação da Constituição de 1988. Frisando aqui que o marco temporal é uma tese jurídica e não uma lei. O STF retomará o julgamento relativo ao tema em 7 de junho, mas precisamos lembrar que o Brasil reconhece os direitos da demarcação indígena desde a Lei de Terras, que é aquela de 1850, o Estatuto do Índio de 1973, que deu um prazo de 5 anos para demarcar estas terras, e em 1988 foram dados mais 5 anos. E a verdade é que o Brasil nunca respeitou os direitos dessas populações indígenas, e assim há processos emperrados na justiça até hoje, alguns deles que são de décadas. Voltando aos casos catarinenses, sobre Araquari, no norte do estado de Santa Catarina, a maior parte das terras indígenas já declaradas em Araquari é de propriedade da União, pois pertence à antiga ferrovia. Portanto, há pouquíssima ou quase nada necessidade de realocação ou indenização. Sobre a situação do Xoclém, sabe-se que havia 3 etnias Xoclém aqui no estado, uma de Porto União, onde a terra indígena já está regularizada, outra vivia na região de Orleans, Uruçanga e Nova Veneza, e foi extinta por bugreiros pagos pelo Estado em Santa Catarina na época da colonização, em 1900 a 1914. Resta o caso dos Laclonos Xoclém, que residem na região de Vitor Meireles e José Boté. Por volta de 1890, na época da criação das colônias, a promessa do governo do Estado era garantir 60 mil hectares para esta população. Mas o Estado foi vendendo e vendendo terras na colonização e sobrepondo, ou sobraram apenas 14 mil hectares, onde essas etnias estão até hoje. Em 1970, por conta das enchentes de Blumenau e Itajaí, construíram uma barragem dentro desses 14 mil hectares. E foi assim que os Laclanô perderam a sua área agricultável. Eles nunca receberam nenhuma indenização, sendo que já eram garantidas essas terras. Hoje, essa população encontra-se em uma área alagada, em risco de desmoronamento, e reivindicando a reivindicação atual não é daqueles 60 mil hectares, mas os 37 mil hectares, suficiente para acessar as suas práticas seguras de agricultura.
Quero dizer que atualmente só 0,8% do território catarinense é de terra indígena ou de população indígena. Isso é muito irrisório. E, se demarcadas as novas terras, a gente passa para 1,05%. Mais um minuto para Vossa Excelência concluir, deputado. Muito obrigado. Se for realizados os processos de demarcação atuais, essa proporção vai para 1,05%. De todo o território, apenas 1,05% será destinado à população indígena no estado de Santa Catarina. Quero dizer que, para concluir a minha fala, e lembrando que terras indígenas são áreas de preservação permanente, são áreas da União, não são de proprietários. Portanto, as populações que nelas residem só podem usufruir conforme sua tradição e seus costumes, e que são mesmos de preservação e de prática de agricultura que preservam o meio ambiente. Quero deixar aqui esse relato, a importância de a gente trazer informações oficiais. Quero deixar esse meu discurso, que foi elaborado por nossa assessoria, à disposição de todos os deputados, de todos os secretários, para que a gente faça um debate realmente profícuo e um debate que seja comprometido com a garantia de direitos de todas as pessoas, de todos os catarinenses. Muito obrigado. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Fabiano da Luz.